Professora, Oi. me ouvindo? Sim, estou. Tem como você me dar presença, por favor? É porque eu estava no dentista e eu não entrei nas aulas anteriores. Mas aí eu vou assistir ela pelo portal. Quais foram as aulas que você assistiu? Não, eu assisti, do portal eu assisti todas. Só a de hoje, que eu acho que são as duas últimas, que eu não assisti ainda, só a de hoje. Mas eu vou assistir pelo portal. Tá, qual que é o seu nome mesmo? Aí tem como a senhora me dar presença? Tem. Qual que é o seu nome? É porque eu não estou vendo aqui. Ah, tá. É Sara Poliana? Você conseguiu mandar atividade, Sara? Oi? Você conseguiu mandar atividade? A atividade era para hoje? Era para ontem. Nossa. Não, ainda não mandei, não. Posso mandar hoje mais tarde? Eu vou passar dela aqui, você fala dela, rapidinho. Fazer os bananinhos. Depois a gente olha isso, porque o prazo era até ontem. Aí eu vou ver se eu faço Tá bom, outra atividade para você fazer depois, então. tá bom, professora. Obrigada, viu? Aí é Sara Poliana? Ah, eu Não tem problema, não. Eu não corre do dia a dia, né, irmã? A gente esquece, né? Eu tô também na correria aqui também, tô estudando bastante. Eu coloquei 5 aulas de vento aqui, entendeu? De manhã. Tem alguém com o áudio ligado aí, que tá. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Aí, a Rafaela não conseguiu entrar de novo. Deixa eu ver com ela aqui. Só um minutinho, gente. Então, vamos lá. A osteoporose. A osteoporose ela é uma doença que diminui a massa óssea a tal ponto que os ossos possam se fraturar. É espontaneamente em atividades comuns do cotidiano, como, por exemplo, o ato de sentar com rapidez. Pode levar a uma fratura de quadril. Além das fraturas, ela causa o encolhimento das vértebras, redução da estrutura dos ossos doloridos e costas corcundas. Então, por isso que vocês podem perceber que, às vezes, os idosos eles tendem a ir para frente, né? Porque até por causa da frouxidão mesmo da musculatura, eles tendem a ver eles mais com a postura mais corcunda mesmo. E é aquela questão que eu falei na hora de manusear o paciente, que tem que ter cuidado, tem que reposicionar ele todo para levantar. Porque às vezes um simples estímulo para a gente aqui que não acontece nada, para eles ela pode estar gerando uma fratura. Então, essa doença ocorre principalmente durante o processo normal de envelhecimento, atingindo com mais frequência as mulheres, uma vez que essas possuem menos ossos maciços em relação aos homens. O que isso significa? A mulher, principalmente no assoalho pélvico, né? A mulher tem muitos ossos que não são, que são, digamos, de certa forma, flexíveis, justamente para poder se deslocar de local, para poder acomodar o feto, né? Durante a gestação. Então, você pode ver que quando a mulher engravida, o quadril dela fica maior, porque a pelve, ela abre, né? Ela se distende. Então, depois que o bebê nasce, ela vai retornando à sua anatomia natural. E se o osso fosse rígido, maciço, como o do homem, não teria como fazer, né, esse deslocamento. Outro fator que torna as mulheres susceptíveis a essa doença é a queda bastante acentuada do estrógeno, que elas sofrem durante a menopausa.
com a queda acentuada desse hormônio, façam que os ossos passem a absorver menos o cálcio do que o necessário para o seu equilíbrio e manutenção, tornando-se porosos, consequentemente extremamente frágeis. Em relação Professora, Sim, só que eu li na matéria uma vez a respeito do leite, falando que eu acho que a partir dos 5 anos de idade a gente não absorve mais o cálcio. Isso então, não é verdade? é você, Rafaela, que eu tô perguntando? A Raíssa. A Raíssa. É porque eu não tô vendo o nome aqui, o nome sumiu, tá, Raíssa? Por isso que eu perguntei. Você vê essa Ah, matéria sim, tá onde, ok. Raíssa? Olha, eu estava lendo a respeito do leite, porque eu estava falando que o leite que não faz tão bem. Eu posso te mandar um vídeo então depois? Pode. Sabe por quê? Porque É de um médico. a fonte mais confiável que a gente tem de estudo, assim, fidedigna, é artigo científico, sabe? Às vezes, Sim, o médico fala algumas coisas, às vezes eles fazem esses sites assim, de saúde, mas para ganhar acesso mesmo, sabe? Então, eles colocam algumas informações que às vezes nem sempre são verídicas. Por isso que, dependendo do tipo de pesquisa que você for fazer, é mais confiável que você vá ler um artigo científico, vai dar mais trabalho? Vai, porque a busca ela é um pouco complicada. Mas a certeza dessa resposta ela é maior, porque os artigos científicos eles são embasados em evidência. Se reúne em um grupo de pessoas e aquele profissional se dispõe a estudar elas, todos os tipos de hábito dela, entendeu? Então, assim, fica mais... sim. Só que eu assim, eu li também uns comentários e as pessoas dando relatos assim, falando de como a qualidade de vida melhorou depois de parar de tomar leite. Que o leite mais saudável é o de amêndoas, de soja, que o leite de vaca, ele não é tão bom. Lógico que ele tem nutrientes, mas que ele com o tempo pode fazer mal. Pode agravar, por exemplo, sinusite, umas coisas assim. Então, depende. Se for estar falando o leite de vaca industrializado, é claro que ele passa por muitos processos que retiram as propriedades naturais dele, né? Porque o leite Sim, tirado da vaca, ele é mais forte que o leite que a gente toma de caixinha. Isso é fato. Eu não sei se você já sim, chegou a tomar alguma vez leite direto tirado direto da vaca, né? Que a gente fala da da vaca, sim. roça. Já tomou. Você Aham. vê que é um leite que tem uma natinha por cima, é um leite mais escuro. Você sente que ele é até mais grossinho na hora que você está tomando ele. Não é a mesma coisa do leite de caixinha, que é aquele leite mais esbranquiçado, né? E mais aguado. Tem essa diferença, porque ele passa por diversos processos, né? Mas eu posso dar uma olhada e te responder na próxima aula. Que eu dou uma Tá, eu pesquisa. vou te enviar esse vídeo que eu vi também. É porque era um vídeo bem curtinho, só que eu vou te mandar um mais longo de outro médico que eu vi falando sobre. Ele fala que sim, o leite tem bastante benefício, mas que também tem muitos malefícios. Não, pode me mandar, me manda no WhatsApp que eu vou pesquisar e vou te responder. Porque qualquer dúvida que Beleza. vocês tiverem e eu não souber responder de imediato, eu pesquiso para responder, porque eu prefiro responder com certeza do que responder e depois estar errado, tá? Mas pode me mandar que eu Entendi. vou É bom que a te... gente troca informação também, né? Oi? É bom que nós trocamos informação também. Isso mesmo, porque às vezes é uma coisa que eu não tenho conhecimento, mas você tem, né? Aí compartilha com a turma também, né? Isso é muito importante. Então Sim. vamos voltar aqui. Em relação aos mais jovens, as pessoas idosas são menos prováveis de procurar tratamento para sintomas de saúde mental. De modo que os profissionais de saúde são desafiados a reconhecer, avaliar, referir, colaborar, tratar e apoiar os adultos Prof, idosos que exigem cheguei, viu, colaboração. professor? Oi? Custei entrar. Tá bom, Rafael. Eu até comentei no início Tem que que você avisar, precisava né? entrar. Tá bom, Tem que avisar, né? tudo bem. Os adultos idosos que exibem alterações perceptíveis no intelecto e no afeto. Então, o idoso, por ser pregado pela sociedade que ele não tem tanta valia, né, que ele não é importante, quando ele vê que está acontecendo alguma coisa de errado com ele não relata. Ele prefere ficar em silêncio, ele não procura ajuda para aquele problema.
Mal sabe ele que se ele procurar ajuda antes, o desfecho pode ser melhor, porque hoje em dia tem medicamentos que podem ser administrados para tentar deixar os sintomas mais leves. É claro que o diagnóstico precisa ser certo para evitar que ele fique totalmente dopado, porque hoje tem medicação com teor mais baixo, tipo a quetiapina, ela regula o humor, então ela consegue controlar alguns aspectos. Mas, em contrapartida, se ela é associada a um clonazepam, um diazepam, a pessoa fica totalmente sedada. Ela vai viver mais dormindo do que acordada. Então, tem que olhar essas questões justamente para evitar a inutilidade desse paciente, né? Deixar ele totalmente dopado e também fazer com que ele tenha qualidade de vida, que é o que a gente está procurando aqui no momento, trazer qualidade de vida para esse idoso. Então, a depressão. A depressão é o distúrbio mais comum do afeto ou humor do idoso e, com frequência, responde ao tratamento. Suas classificações de diagnóstico variam de acordo com o número, gravidade e duração dos sintomas. A depressão rompe a qualidade de vida, aumenta o risco de suicídio e se auto-perpetua. Ela também pode ser um sinal de uma doença crônica, um resultado de uma doença física. Então, os sinais de depressão incluem sinais de tristeza, fadiga, memória, concentrações diminuídas, sentimento de culpa e inutilidade, distúrbios do sono, distúrbios de apetite como perda ou ganho de peso excessivo, agitação, diminuição da atenção e ideia suicida. Eu posso falar por experiência própria. Eu passei por um quadro de depressão há 2 anos atrás. Eu vim perder meu pai, foi uma semana antes de eu tirar minha foto de formatura. Então, eu estava ocupada trabalhando, estudando, não tive tempo para viver o meu momento de luto. Quando eu acabei a faculdade, não trabalhava mais, porque era estágio, então acabou a faculdade, acabou o estágio. Eu fui ficar dentro de casa, que é aí que eu comecei a sentir falta de ter que visitar meu pai no hospital, de ter uma rotina ativa. Foi aí que a ficha para mim caiu, que eu não ia ver meu pai mais. Por mais que eu tivesse feito todo o processo com ele, comparecido no velório, enfim, tudo como manda o figurino, né, tivesse participado de tudo, para mim só caiu naquele momento a ficha que meu pai não ia voltar mais. Então, eu me sentia muito mal. Eu não sabia explicar o que estava acontecendo comigo. Então, eu comecei a comer, porque quando eu comia, eu me sentia feliz, me sentia realizada. Então, eu comecei a comer mais do que deveria. Às vezes, eu colocava pratos e pratos de comida, nem porque eu estava com fome, mas é porque quando eu comia, eu me sentia bem. E depois de um tempo, comer já não foi suficiente para mim. Então, eu só queria ficar isolada num canto. Aí foi aí que eu comecei a ver o que estava acontecendo de errado. Graças a Deus, eu procurei ajuda e hoje eu já tenho controlado. Eu vejo que quando eu estou querendo ter algum sinal que eu vou ter alguma recaída, eu já tento ocupar minha mente, tento não pensar naquilo para manter o foco. Mas eu digo que quem tem depressão não é fácil, porque qualquer coisa é um gatilho para você voltar a pensar no que você pensava antes, que faz você se sentir mal. Então, no idoso, é muito mais complicado você tentar desmendar a mente dele, né? Porque primeiro ele não vai te Professora, relatar. Oi? desculpa te interromper, eu só queria corrigir a informação que eu falei, é porque você estava falando da absorção do cálcio, não é? Isso. É a absorção da lactose, ou Ah, tá. da lactase, alguma coisa assim. Ah, entendi. Acho Não, que é da gente, lactose mesmo. tudo bem, não tem problema, não. É só isso mesmo. Tá ok, Raíssa. Então, assim, é um momento que a pessoa Mas se quiser passa... que eu te envie mesmo assim, Oi? se você quiser que eu te envie a pesquisa mesmo assim, Pode enviar, que depois eu vou conferir e te dou a resposta também. Que é importante ah, também, então né? tá ok. Aí eu te dou a resposta. Então, a pessoa, quando ela está nesse estado, independente de qual seja a idade, é muito complicado para ela. Aí entra uma questão que é muito, muito, muito polêmica, que é a questão do suicídio. Graças a Deus, eu não tentei contra a minha própria vida, porque tem gente que acha que a única maneira de melhorar a dor, aquele sentimento que ela está passando, é se livrar da vida.
Mas quando chega um paciente com tentativa de autoextermínio, qual que vai ser a conduta com ele? Eu contei para vocês a minha história. Vocês sabem o que eu estava sentindo porque eu contei para vocês. Mas aquele paciente que vai chegar para vocês com sinais e sintomas de depressão que tentou o autoextermínio, como que vocês vão abordar? Porque quando chega na UPA com tentativa de autoextermínio, se for por medicamento, tem que fazer lavagem gástrica. Né? A primeira coisa que se faz é uma lavagem gástrica para evitar que ele morra. E como que você vai tratar esse paciente? Qual que vai ser a postura que você vai ter que ter com ele? O que você vai fazer? Vai ter que passar uma sonda. Vai escolher a mais calibrosa? Ou vai escolher a do padrão adequado para ele? Vai chegar para ele e vai falar assim, toma medicamento X, porque isso aí que você tomou não mata, não. Eu estou falando relatos que a gente ouve. Exatamente. O que a gente mais escuta é o profissional responder assim, indiferente de qual seja a categoria. Tentou suicídio? Tem um ali que está fazendo de tudo para sobreviver e não consegue. Vocês estão conseguindo ver, gente? Agora que eu vi que o negócio... Agora que eu vi que não estava dando. Não, ali o xizinho estava marcado. Nem sei se... Vocês estavam conseguindo ver? Acho que estava, porque estava com sono. Então, assim, o paciente vai chegar, como que você vai abordar ele? O que você vai falar? Como você vai se portar? Porque o que a gente mais vê é diversos profissionais falando assim, tem um senhor ali que está lutando para voltar para a família, é novo, ou é nova, ou não está nem na idade de fazer isso e está fazendo. Eu amo isso aqui. Eu amo meus medidas. Não é todo mundo. Tem alguém com áudio ligado. Ô, gente, quem está com o áudio ligado, coloca a mão silencioso para mim, por favor. A Vanessa estava falando aqui que quando a pessoa se encontra nesse momento, ela precisa de apoio. Realmente, ela precisa ser ouvida. Porque eu só precisava ser ouvida. O dia que eu passei na psicóloga e comecei com ela, tudo que estava doendo, tudo que me incomodava, ela virou e falou assim, isso não é culpa sua. Não é fácil. Não é fácil. Eu tive que chegar para ela e admitir para ela que eu me sentia mal, porque como estudante de enfermagem, vi diversos erros que levaram, infelizmente, à morte do meu pai, e eu não pude fazer nada. Então, eu me culpava por isso. Por ver os erros, por saber que estava errado, por falar que estava errado, e quem estava lá dando assistência não levar em consideração a minha fala. Porque entendi-se o quê? Sou eu que estou prestando assistência, ele é meu paciente. Aqui você está na condição de filha, então você não tem direito de opinar na postura que eu vou tomar. Eu já cheguei a ouvir isso, mesmo sabendo que estava errado. Tive que denunciar uma pessoa porque ela fez uma coisa errada que ela sabia que não deveria fazer e fez. Simplesmente para o meu pai ficar mais tranquilo. E isso gerou uma série de problemas para ele depois. Então, assim, tudo isso foi juntando. E na hora que tudo acabou, tudo desabou. Literalmente, tudo desabou. O mundo desabou. Então, assim, eu acho que eu consegui perceber que eu estava mal porque eu tinha minha filha para se apegar. Eu tenho uma filha para criar, então foi ela que foi a luz no fim do túnel para mim, para não piorar. Mas e para uma pessoa idosa? Que todo mundo está sempre chegando para ele e falando com ele assim, não, você é incapaz, você não pode fazer isso, fica aqui, pai, senta aqui, não, mãe, você vai cair, senta aí, trata como se fosse uma criança. Ele vê os filhos tratando ele como se fosse um filho, né? Sempre reprimindo, reprimindo e represando. Então, essas pessoas tende a entrar em depressão muito fácil. A minha avó teve depressão, né? Antes dela falecer também, ela teve depressão. Então, ela ficava... Ô, professora. Oi. A minha avó também, sabe? O que aconteceu com ela? Antes dela falecer, uns 2 anos antes dela falecer, ela deu AVC, sabe? Só que ninguém viu que ela tinha dado AVC. Peraí, Rafaela, eu não tô te escutando. Ô, gente, quem tiver com áudio aberto, sem ser a Rafaela... Ela é minha do seu pai. Como é que é? Peraí, que tem alguém com áudio aberto sem ser você. Acho que já fechou. Pode falar, Rafaela. O que acontece? A minha avó,
antes dela falecer, uns 2 anos antes dela falecer, ela deu AVC, sabe? Sim. Só que aí, quando ela deu AVC, tipo assim, ela não falou nada com ninguém. Eu acredito que nessa época ela já estava começando a entrar em depressão, sabe? Sim. Ela não falou nada com ninguém. E, tipo assim, aí no outro dia minha tia foi lá ver, porque ela não tinha aparecido, né? Aí viu que ela tava conversando embolado. Só que aí até então, todo mundo achou que, às vezes, ela poderia ter, porque tinha acabado de acordar, né? E com o decorrer do dia, minha tia viu isso, levou ela na farmácia. Aí o moço da farmácia foi e falou com ela, corre com ela pro hospital. Porque provavelmente ela deu uma AVC ou pode ter dado um outro negócio, só que eu esqueci o nome. Aí minha tia foi e levou ela, chegou no hospital, o médico falou assim, que tinha sido um AVC, né? Aí fez o exame neurológico e tudo. Aí o médico até então falou com minha tia assim que o AVC tinha sido leve, né? Não tinha sido um AVC forte, que, tipo assim, ele não podia garantir que ela iria voltar, tipo assim, a conversar normalmente, né? Por causa do AVC. Aí passou o tempo, ela começou a querer melhorar, sabe? Conversar normal. Aí ela pegou e teve outro AVC. Só que esse foi mais forte. Aí depois que ela teve esse AVC, parece que mexeu com o cérebro, que ela já não voltou ao normal mais, sabe? Ela, tipo assim, não teve problema, assim, de andar, de falar. Mas ela, tipo assim, não conseguia, ela já não fazia, não aguentava fazer as coisas. Aí começou, ela caiu uma vez no ônibus. Depois que ela teve a segunda AVC, parece que ajudou a piorar. Ela não conseguia andar direito. Aí foi a tal da luta, né? Começou a esquecer as coisas. Até então, minha tia levou no médico. O médico tinha falado que era depressão. Mas desde quando minha avó começou a esquecer as coisas, eu falei assim, provavelmente ela deve estar com Alzheimer. Porque pessoa idosa, quando fica assim, né? Lembra de coisas antigas, mas das coisas recentes não lembra. Só que eu não falei com minha tia, não. E minha tia levou ela no médico, fazendo exame e tal. Aí a médica foi e falou assim, que ela estava com a demência. Até então. Só que eu falei assim, não é só demência, não? Aí, antes dela falecer, minha tia teve que internar ela numa clínica, porque, tipo assim, ela estava demandando cuidado 24 horas, sabe? Porque ela já não estava alimentando mais, estava alimentando à base de sonda. Aí minha tia pegou e levou ela para essa clínica. Aí nessa clínica, eles cuidavam, né, 24 horas, deu uma hemorragia na clínica. Aí eles saíram correndo com ela pro hospital. Aí chegou no hospital, fez os exames e tudo, conseguiu estancar a hemorragia. Aí fez os exames também do cérebro, né, neurológico. Aí falou que descobriu que ela estava com Alzheimer. Ela voltou para a clínica. Não, ela voltar para a clínica, ela ficou na clínica 1 mês, mais ou menos. Passou mal de novo, deu hemorragia e voltou para o hospital. Do hospital, ela ficou por lá mesmo. Não voltou mais. Tudo começou com AVC. Porque o que acontece, Rafaela? A depressão ela é uma doença silenciosa. Porque até então, eu não tinha percebido que eu estava com depressão, não. Sabe quando eu percebi que eu estava com depressão? No momento que eu comecei a me isolar. Eu cheguei a um ponto que eu ficava sozinha em casa a maior parte do tempo. Porque minha filha ia para a escola, minha mãe ia com meus irmãos para a escola, e eu ficava sozinha dentro de casa. Então, eu cheguei a ficar um ponto que eu pegava, muitas vezes, pegava a foto do meu pai, ficava conversando com a foto do meu pai, conversava de horas, né, de minutos, não era de ficar conversando com meu pai muito tempo, e quando eu tinha que ficar perto da minha filha, eu não queria ficar perto dela. Eu falava para ela assim, filha, mamãe não pode ficar com você agora. E deitava na cama, enrolava na coberta e virava de frente para a parede. E aí, se deixasse, eu ficava assim, dia, noite, não saía da cama para comer. Aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de errado. Aí eu virei e falei assim, opa, peraí. Primeiro eu comecei a comer demais. Agora já não quero nem comer, nem levantar da cama. Eu não quero dar atenção para minha filha. Alguma coisa de errado tem aí. E foi aí que eu fui procurar uma psicóloga e comecei a conversar. Na hora que eu falei com ela, ela falou que eu estava com depressão e eu estava avançando para um grau mais grave, né?
que era o grau de isolamento. Quando a pessoa chega no isolamento, ela já está num grau muito avançado. E ela falou comigo que eu era nova para precisar de tomar remédio, que era para mim começar a achar alguma atividade que mudasse o meu foco. Eu sempre gostei de pintar, voltei a pintar. Então, quando eu vejo que eu estou no momento que vai vir a crise, eu vou, faço um desenho, pinto, chamo a minha filha para desenhar comigo, que é também uma forma dela interagir mais comigo, que eu quase não fico com ela. Enfim, eu faço as coisas para mudar o meu foco. Não deixo cair tudo de novo, porque eu sei que se desmoronar, talvez... Eu nem sei o que eu vou fazer agora. Porque agora eu tenho duas perdas para lidar, né? A do meu pai e a da minha avó, que foi uma depois da outra. Mas, enfim, a gente vai devagarzinho, a gente chega lá. A minha mãe, professora, a minha mãe deu depressão, né? Ela ficou até internada uns dias no CAPS, porque ficou muito sério, sabe? Sim. E tudo começou assim, ela casou, aí foi morar lá de Belo Horizonte, longe da família, né? Sim. No bairro Jardim Felicidade. E nisso aí ela começou a passar mal, depois de mais ou menos uns 11 meses de casada, ela começou a passar mal, tipo assim, sentindo muito dor, diz ela que era dor muito forte no peito, sabe? Aí levou ela para o hospital, eles olharam, fizeram exame cardiológico, tudo direitinho, não era nada. Aí o médico falou com ela assim, que ela vai procurar um psicólogo, porque isso provavelmente seria algo psicológico, né? Sim. Aí procurou e tal, e até então descobri, a minha mãe achava que era por causa de um medicamento que ela tomava, né? Ela tomou muitos anos o clorozepam escondido. Tipo assim, tomou um tempo com orientação médica, depois, em vez de voltar no médico, o médico começar a fazer o desmame, não, ela continuou tomando. Mais de 20 anos tomando um medicamento. Nossa. Aí ela tirou, eu acredito também que isso ajudou muito, sabe? Na questão que ela tá agora. Porque fica naquele melhora e volta, sabe? Nunca tem, assim, uma melhora. Porque também a depressão, eu acredito que a depressão também vai muito da pessoa, assim, o fato dela querer sair, né? Porque se a pessoa ela não quiser, ela não tiver vontade, falar assim, eu não quero ficar assim, ela vai permanecer, porque por mais que as pessoas façam alguma coisa, nunca vai ser o suficiente. O que acontece, Rafaela? Na verdade, o remédio, de certa forma, ele vicia a pessoa, né? Ele deixa a pessoa viciada. Bruscamente, a medicação, por exemplo, se ela tomava 2, ela parou de tomar, o corpo Professora, não tá dando para ouvir nada. Oi? Tá dando para ouvir nada. Vou falar de novo. Só coloca no mute seu áudio rapidinho, Rafael. Só para mim falar aqui. O que acontece? O paciente, quando ele faz uso de qualquer tipo de antidepressivo, ele não pode cortar de uma vez. Se ele faz uso de 2, ele tem que ir diminuindo gradualmente. Ele vai tomar 1,5, até chegar momentos que ele vai tomar meio, um dia sim, um dia não. Porque se hoje ele toma 2, amanhã ele toma nenhum, ele surta. Porque o corpo vai sentir falta, ainda mais se for a longo prazo. Porque o corpo está acostumado já com a presença daquela substância. Então, quando você para de tomar de uma vez, você passa mal. Então, o mal do antidepressivo é esse. Por isso que quando chega a ter que tratar medicamentoso, a pessoa acaba ficando dependente para o resto da vida. Aí, às vezes, nem é tanto essa questão, igual você levantou também, da força de vontade da sua mãe. Às vezes é porque o organismo dela já está tão dependente da medicação por causa do tempo que ele não consegue desvincular a falta, né, a necessidade dessa medicação. Vamos continuar aqui. Normalmente, né, o tratamento se dá por antidepressivos, contato e observação constante com amigos e familiares importantes. Por que frisa nessa parte do que são os importantes? Porque são essas pessoas na qual elas vão se sentir motivadas a não cair na crise. No meu caso, a pessoa importante para mim é minha filha. É ela que me faz não ter uma evolução pior. E no idoso pode ser um amigo ou um familiar mesmo,
que vai ter esse contato mais próximo com ele, vai estar sempre auxiliando ele a não deixar ele retornar para esse momento, né, de depressão. Então, o delírio. O que é o delírio? O delírio ele é frequentemente chamado desse estado por causa de uma confusional agudo, né? Uma confusão no cérebro, que o paciente não tem noção de onde ele está, ele fica totalmente desorientado. O paciente pode experimentar um nível de consciência variado desde o estupor, que é um nível de consciência considerado diminuída, até atividade excessiva. O pensamento mostra-se desorganizado, de modo peculiar e de atenção curta. Alucinações, ilusões, medo, ansiedade, paranoia também podem ser evidentes. Devido ao início agudo, é inesperado dos sintomas e a causa desconhecida O delírio consiste em uma emergência médica. Por que ele consiste numa emergência médica? Porque ao mesmo tempo que o paciente está aqui conversando com você, ele vai olhar para trás e vai falar assim, tem uma pessoa vindo que vai pegar a gente. Ou senão ele vai ver um animal que não existe. Tem bicho aqui perto de mim, estava nesse tanto de barata, olha só para você ver, tem um monte de barata. O meu pai mesmo, quando ficou internado, ele teve um quadro muito sério de delírio. Eu não sei se já comentei para vocês, mas como ele bebeu durante muitos anos, a idade neurológica dele era de um paciente de 76 anos, e ele faleceu com 53. Então, o cérebro dele já estava bem debilitado. Então, tinha vezes que a gente estava acompanhando lá, ele no hospital, ele ficava assim, solta aqueles passarinhos ali, ó, olha os passarinhos ali de baixo. Os passarinhos debaixo da cama do moço, você não vai soltar, não? Vai deixar os bichinhos ali? E não tinha nada debaixo da cama. Ou senão, outro dia, ele falava assim, você está vendo aquele vulto ali, não? Vai levar ele solto, não deixa aquele vulto ali, não. Ela chama a enfermeira. Ele via coisas que às vezes não existiam. Né? Ou senão ele ficava também ao extremo, ele ficava totalmente agressivo. Ele falava que ia bater, que ele era meu pai, que eu tinha que respeitar ele, que se ele falava comigo que não era não, não era eu querer mandar nele. Enfim, ele ficava totalmente desorientado. Aí, por que eles falam que é de um modo peculiar? Porque ele tinha noção de tempo e espaço. Ele sabia onde ele estava. Você perguntava para ele assim, seu Vanderlei, que dia é hoje? Ele falava para você o dia certinho. Aonde você está? Ele falava o hospital que ele estava certinho. Mas se você já perguntava outras coisas, ele já não respondia certo. Perguntava, quem está com você hoje? Às vezes ele me chamava do nome da minha mãe, ou do nome da minha tia. Ele não me chamava pelo meu nome muitas vezes. Aí falava com ele assim, o que é isso aqui? Ele falava, isso aqui é um hotel chique. Ele sabia que ele estava no hospital, mas ao mesmo tempo ele falava que era um hotel chique. Então, assim, era um distúrbio, né? Um delírio mesmo, é uma falta de organização dos fatos. Ele sabia onde ele estava, mas ao mesmo tempo ele não tinha noção de onde ele estava. É uma coisa assim que acontece muito, né? Com o paciente idoso. Porque, eu não sei se já disse para vocês, vou repetir novamente, o idoso, ele tem referência de espaço, do ambiente dele, ele tem a referência da cadeirinha dele, da poltrona dele, da televisãozinha dele, do que ele assiste. Essas são as referências do idoso de espaço. Se você coloca ele numa cama de hospital, ou até mesmo na casa de reabilitação, aonde ele não tem visão, se é dia, se é noite, ele vê pessoas entrando e saindo, nenhuma dessas pessoas é conhecida para ele, em 24 horas ele já tem o caso de delírio estabelecido. Ele já tem esse quadro. Porque ele não vai saber onde ele está e ele não vai saber o que está acontecendo com ele. Então, o delírio pode ocorrer secundária diversas causas, né? Incluindo doença física, intoxicação por medicamento ou álcool, desidratação, desnutrição, infecção, trauma de crânio, privação e sobrecarga sensorial, etc. O tratamento varia conforme o motivo dos sintomas. O tratamento é medicamentoso e acompanhamento de família e amigos são importantes. Então, mais uma vez, ressalto do quanto que é importante a família estar perto desse paciente, estar próximo. E muitas vezes, o paciente vai para casa de casa de idosos, ou lar de idosos, asilo,
porque muitas vezes a família não tem condição de estar perto. Então, imagina qual é desafiador o tratamento desse paciente, sabendo que ele não vai ter o contato da família dele sempre quando ele precisar. Muitas vezes vão lá uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias. Tem familiar que coloca o seu familiar, né, lá e não vai visitar de 2 meses depois. Então, assim, é muito desafiador o tratamento desses pacientes, justamente porque não tem essa base de apoio. A gente começa a se tornar a referência deles. Então, a demência é uma síndrome decorrente de uma doença cerebral, usualmente da natureza crônica ou progressiva, na qual a perturbação de múltiplas funções corticais superiores, incluindo a memória, pensamento, orientação, compreensão, cálculo de capacidade de aprendizagem, linguagem e julgamento. Os comprometimentos da função cognitiva são comumente acompanhados e ocasionalmente precedidos por deterioração no controle emocional, comportamento social ou motivação. Essa síndrome ocorre na doença de Alzheimer, na doença cerebrovascular e outras condições que primárias ou secundárias afetem o cérebro. A demência ela produz um declínio apreciável no funcionamento intelectual e, usualmente, alguma interferência nas atividades pessoais do dia a dia, tais como limpeza, vestimenta, alimentação, higiene pessoal, atividades fisiológicas e de toalete. Tal como o declínio se manifesta, dependerá amplamente do meio social e cultural no qual ele vive. Um paciente que tem demência, no caso que o paciente tem Alzheimer, muitas vezes ele não tem a regulação de fazer suas eliminações fisiológicas. Muitas vezes esse paciente ele vai urinar na roupa, né? Ele vai evacuar na roupa. Então, assim, é importante isso, paciente, que quando apresenta esse quadro, você coloque uma fralda nele. Mas muitas vezes ele não vai deixar. Ele não vai deixar, porque ele vai se tornar agressivo, né? Ele vai falar que não precisa disso porque não é uma criança. A fralda para o idoso é sinônimo de retornar a ser criança. Porque ele andou a vida inteira sem precisar. De repente, quando chega na idade, né, de mais de 60 anos, ter que usar, para eles é como se estivesse retornando à infância. Isso, para muitos, é muito difícil. Vocês vão ver o tanto que é difícil quando vocês chegarem na prática. Tem idoso que vai olhar para você assim e falar assim, não coloca isso em mim, não preciso não. Você deixar, eu vou no banheiro bonitinho, só você me levar. Eles fazem de tudo para não precisar de usar a fralda. E muitas vezes é mais para comodidade. Isso. Aí ele vai. Exatamente. Eu não gosto. Ainda mais paciente, se for paciente pulmonar, tem algum comprometimento pulmonar, coloca fralda, para evitar que ele tenha, né, o desgaste físico e também a necessidade de O2, porque a gente está andando aqui, a gente está precisando de O2. Um paciente idoso que vai andar nessa velocidade aqui, ó, olha o tanto de força que ele está tendo que fazer para movimentar. Olha o tanto de músculo que ele está movimentando. A gente, no dia a dia, não percebe, mas a gente utiliza muita musculatura e muito oxigênio para fazer as atividades. Um idoso que vai fazendo com passos bem lentos, ele não consegue, né? Para ele é um desgaste muito grande. Então, vamos lá, vamos terminar esse slide aqui, que eu vou fazer a chamada de novo. A demência vascular é o segundo tipo mais comum de demência, apresenta as mesmas características da demência do tipo de Alzheimer, mas com início abrupto e um curso gradualmente deteriorante. Pode ser prevenida antes da redução dos fatores de risco, como hipertensão, diabetes, tabagismo e arritmias, ou o diagnóstico pode ser confirmado por técnicas de imagem cerebral e fluxo sanguíneo cerebral. Gente, eu vou parar nesse slide aqui, eu vou deixar para vocês uma atividade. O que é essa atividade? Essa atividade vai ser um plano de cuidados. Vocês vão montar para mim um plano de cuidados sobre essas particularidades que a gente viu até demência vascular.
A gente vai usar a primeira aula para discutir esses planos de cuidados